Tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje, senhoras e senhores, hoje o estúdio está muito bem iluminado, mas não é por causa desses holofotes que estão aqui em cima, não. É porque hoje eu tenho a honra de receber uma convidada de altíssima categoria, altíssima. Ela é Vera Toledo. A Vera está há mais de 20 anos apresentando programas aqui na região de Balneário Camboriú, com seu programa Vera Toledo, não é, Vera? É isso aí. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Lucas. Bom estar aqui com vocês, estar visitando essa TV Univale, super especial pra gente. E adorei que você veio vestida combinando com cenários. Você entrou no clima. Entrei no clima. Né? Tomando meu café. Eu não sei quem é que vai entrevistar quem. Porque a Vera entrevista muitos convidados do seu programa, né, Vera? Diariamente. Diariamente, que loucura. Aqui é semanal, já não é. Que já é difícil. Aí todos os dias, como é que você mantém esse pique? A gente tem 2 programas diários, né? Eu faço 2 programas diários. Um para a TV Panorama, que tem 1h15 de duração ao vivo. E um de 30 minutos diário que a gente apresenta para a Record News, que também é bem especial. Mas, Lucas, na verdade a gente tem uma equipe boa, pequenininha, mas ela é bem versátil, assim. Cada um faz o que tem que fazer e pronto, entende? É assim que funciona. Porque televisão, jornalismo é trabalho em equipe, né? Não é só você. Porque as em pessoas equipe. que acham, programa Vera Toledo, o programa é só você. Não, tem todo Não, tem que ter a equipe, produtora, né? ela que leva os entrevistados, né? O cinegrafista que faz milagre para gravar em tudo quanto é lado, em qualquer situação. Horários também, às vezes, né? Que às vezes a gente grava meia-noite. E todo um pessoal, se o sonoplasta quiser te derrubar, ele tira o teu som, né? Corte o microfone, Acabou. por favor, sonoplasta, não corte meu microfone agora. Não. É uma equipe, sim. E graças a Deus eu tenho uma equipe que eu trabalho há muito tempo, né? Mesmo em passando por TVs, porque eu já estou, como você falou, 21 anos. Nossa, eu comecei na época da SBT, TV O Estado, eu era repórter aqui na região do Litoral Norte, Alto Vale, pelo SBT TV O Estado. Mas fiquei 6 meses só. Comecei já saí rapidinho. Muito triste a vida de repórter, eu acho, inclusive. Porque É muito mais confortável estar em estúdio, com ar-condicionado. E muitos assuntos tristes, né? A vida de repórter. Eu me oprimia com aquilo. Vivia em cadeão, vivia na estrada, catando acidente. Mas você falou pra mim que você não fez faculdade de jornalismo. Não. Né? Eu acho que Deus tem planos para cada um de nós, eu acredito nisso. E eu não, na verdade, eu nem pensava em trabalhar em televisão. Não queria fazer uma faculdade pensando em televisão, porque eu era uma pessoa tímida, começa por aí. Jogava bola, handebol, imagina. Queria mais era fazer educação física. Mas foi o trabalho que apareceu. Você veja que interessante. Né? Precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E eu estava, na verdade, há um mês, eu tive um tempo morando em Ponta Grossa, no Paraná. Voltei para Itajaí, que a minha família, a gente mora muito tempo aqui, né? E aí E um tio meu estava com uma produtora de vídeo em Blumenau. Eu não fazia nada, na época não tinha nem internet, computador, nada disso. Tive que fazer curso de datilografia e ia ser secretária. Fui convidada só porque era tio mesmo, nunca tinha trabalhado na vida, só jogado bola. E aí eu fui fazer meu curso de datilografia para poder ser secretária dele. E eu servi um cafezinho no primeiro mês que eu estava lá. Mas foi a 2 ou não foi a 2? Como assim? Estamos no cafezinho a 2. Ah, não foi a 2. Entendeu a piadinha, Vera? Entendi agora. Entendeu? Sacou? Café da sorte. É, da sorte. Foi o café. Eu servi um cafezinho, não a 2, para o Ariel Botaro. O Ariel Botaro, ele já é falecido. Um dos grandes diretores de TV que nós tivemos no estado de Santa Catarina. Trabalhou em praticamente todas as redes do estado. E eu servi um cafezinho para ele. Uau. E ele gostou eu tinha só 21 anos a menos. E perguntou para o meu tio o que eu fazia. E eu, na verdade, fiz e concluí aqui a faculdade de História. Ah, é? Concluí Sério aqui mesmo? na Univale. Aí ele disse, poxa, ela deve escrever razoavelmente bem para ela fazer História. E eu sempre tive muita facilidade na escrita. Aí ele perguntou para o meu tio se não queria fazer um teste, ia ter uma seleção em Florianópolis, com alguns alunos aqui, na época já tinha jornalismo, da Univale.
E se eu quisesse, eu poderia participar também. Imagina, eu não, vou fazer o quê lá? Meu tio vai, menina, vai. Você não vai ser mandado embora do teu emprego. Na verdade, porque é aparente, né? Vai até por experiência. E fui, e fim deu certo. Consegui, fiquei 6 meses trabalhando, mas daí foi um período... Na época, meu Deus, Dalmo Vieira, do Diarinho, era vivo, tinha sido preso na época. Tinha dado um problema com o Dalmo, ele era bem, sempre foi polêmico, né? Eu vivia na porta daquele cadeão, esperando notícia do Dalmo, e vivia mesmo, e viajava muito, porque nada estava bom para a minha diretoria lá de Florianópolis, né? Que eu tinha que cobrir tudo aqui. Ah, não, essa notícia que todo mundo está fazendo em Balneário não interessa, eu quero você lá em Timbó, quero você lá... Então foi bem corrido, assim, falei, tá muito sufoco esse negócio. E comentei, para você ver como as coisas foram acontecendo. Comentei com uma amiga que ia parar, estava procurando emprego em banco, qualquer lugar. E aí, nessa mesma época, tinha uma TV aqui em Itajaí, que você não era nem nascido, RCE TV Vale. Conheço. Conheço de nome, né? De Eu nome. não vi. Betinho trabalhou lá, o diretor de vocês. Eu conheci ele lá. E a RCE TV Vale era filiada da CNT. E tinha um programa chamado Mulheres Nacional. E aqui no estado, de Florianópolis para cima, era uma apresentadora, de Florianópolis para cá era outra apresentadora. Esse programa não era da Gazeta? Era CNT. CNT? A Marília Gabriela uma vez apresentava, não é? Também. É? E aí aqui quem apresentava era a Magali, o nome da moça. E naquele período, a Magali, que era daqui de Itajaí, fazia o programa aqui para o Litoral Norte, para o Alto Vale, para toda essa região. A Magali estava noiva, casou e foi embora para São Paulo. Eles estavam sem apresentador de TV. E aí, poxa, chamar quem? Chamar quem? Olha, aquela moça. Aí, como é bom a gente compartilhar sonhos e vontade, né? Uma moça que eu tinha comentado que estava afim, inclusive a Mary, que tem estúdio de dança, que comentou na TV, olha, tem aquela moça que trabalha no SBT e ela não quer mais fazer reportagem, tá triste fazer reportagem. Quem sabe dá certo nessa área. E me convidaram para fazer um teste. Adivinha com quem? Com quem? Na época era o Maba, ele estava como diretor de esporte. Eu a vida inteira joguei bola. No esporte eu não tinha dificuldade. Então a minha entrevista com o Maba foi ótima. Porque quando a gente conhece quando o é para assunto, acontecer, é para acontecer. E aí fiz entrevista com o Maba, fui contratada na hora, só que depois... Não era bem de esporte que eu ia falar, né? Você ia Programa falar de variedades, 2 horas ao vivo. Uau, Quase morri. que loucura. Quase morri. Eu lembro que Quase era pleno inverno. Eu tinha que entrevistar os doutores, os profissionais de cada área, eu nova, né? E aí, meu primeiro mês eu entrevistei o Antônio Brito, aquele ministro, ele era da época Previdência Social. Para você ter uma ideia, eu tive que chegar para o meu pai em casa, pelo amor de Deus, o que é Previdência Social? Eu não sabia nem o que era Previdência Social. E não tinha Google para você ir lá e pesquisar, né? Então foi uma experiência muito bacana, mas assim, participei com várias pessoas ótimas de TV, a gente tem isso aqui em Santa Catarina, muitos me ensinaram, né? Entre eles aqui a Luciene Cruz, que não trabalha mais em TV, que foi uma grande produtora, me ensinou um monte a trabalhar. E aí foi. A gente aprende, né? Eu só não aprendi a mexer direito com a câmera, assim. Mas você aprende a produzir, a Você fazer aprendeu a roteiro. editar? Não, equipamento não. Porque não dava tempo mesmo. A gente tinha que programar só. Eram mais os roteiros mesmo. Às vezes fiquei tempo sozinha fazendo tudo. Foi ótimo. Foi uma lição. Mas, Vera, como é que tu faz para conciliar a tua vida? Tu é muito atarefada. Tô tentando marcar essa entrevista há muito tempo, então eu sei que tu é muito atarefada. Como é que você faz para conciliar a tua vida profissional com a tua vida social? Eu sei que você é mãe também. Mãe. E você também é muito bonita. Obrigada, Lucas. Qual que é o teu segredo? É correr o dia inteiro. É correr? O dia inteiro. A gente corre bastante, tem os horários na TV, o bom é isso. Horário, pronto, trabalho é trabalho. E no mais tenho uma empregada maravilhosa, minha funcionária. Meus filhos se viram sozinhos há muito tempo. Hoje já são... Meu filho tem 25 anos, minha filha está com 14, está fazendo hoje 14 anos. Eles sempre se viraram muito, tem minha mãe sempre próxima também.
E é algo especial, porque quando você gosta, na Você verdade faz não bem, é um né? trabalho, né? É diversão. Eu já digo que eu me sinto em casa e converso com as pessoas o que eu tenho interesse de saber. Até porque o cenário do programa parece a tua casa, É uma né? casa. Às vezes até, será que é a casa dela? Será que ela grava o programa na casa dela? Foi uma coisa que eu pensei quando estava fazendo a pesquisa sobre Não, você. É na TV. É um Aquele estúdio, é um que estúdio. você vê é na TV Panorama, mas eu tô na TV Litoral Panorama há 10 anos, né? E ali eu também gravo da Record News. Eu tenho uma parceria com eles muito boa, assim, uma amizade, né? Eles também é uma empresa. A Elise é quem? A tua diretora? A Isabel, Isabel é a produtora, a Juliana Pavan, que é a diretora da TV. E eu pedi, porque assim, a princípio as redes nacionais, as redes estaduais, elas querem você exclusivo, com razão. Mas como eu faço um trabalho há muito tempo na TV Panorama, só não consigo largar. Você pode. Eu vou fazer de Balneário, daqui. É um programa Estado, fazer em Florianópolis, fazer em Balneário. Mas sabe que nos Estados Unidos eles fazem bastante isso. Por exemplo, um dos programas, eu acho que é o programa número 1 dos Estados Unidos, é o programa da Ellen DeGeneres. Ela grava lá no estúdio da Warner, mas o programa às vezes tem estados que passa na NBC, tem estados que passam na ABC, tem estados que Legal, passam na CBS. Então eu acho que isso é como deveria ser mais comum. Não deveria? É, muito bom. Mas depende daí de parceria, né? Depende de amizade, isso conta bastante. Não é nem a questão do dinheiro, né? Eu gravo na Panorama e não me custa nada gravar na Panorama para passar para a Record. Então, é parceria mesmo. Porque, claro, em qualquer outra empresa, você vai fazer na minha empresa, vai passar na outra. Né? Qualquer um acharia estranho. Mas é esse tempo que a gente tem mesmo de amizade. Vera, vamos dar uma olhadinha na chamada do teu programa na Record News, que agora é uma chamada que você gravou porque está passando o horário eleitoral, teve que mudar de horário, né? Teve. Você fez uma chamadinha lá, vamos ver essa chamada e daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Hoje eu estou conversando com a Vera Toledo, não sai daí. Eu vim especialmente te dizer que o programa Vera Toledo agora, nesse período, no horário eleitoral gratuito, está às 19 horas aqui na tela Record News. Importante esse período na vida da gente, hein? Afinal de contas, vamos escolher aí as nossas autoridades. Importantíssimo. Acho muito justo o horário eleitoral gratuito. Mas eu acho mais justo ainda você conferir o programa da Vera às 19 horas. De segunda a sexta, aqui na tela da Record News. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com a apresentadora Vera Toledo. Ô Vera. Fala, Ei, querido. como é que é o teu dia a dia? Você acorda e faz o quê? Tipo, qual é a tua rotina? Computador. Computador? Eu acordo, café, computador. E depois? Porque a gente tem que fazer também a parte comercial, né? Aí organiza a roupa que vai no programa, normalmente vai numa loja, algo assim. E estou em casa tranquila até 1h da tarde. 1h eu vou para a TV, aí começa o meu dia, a princípio. Isso segundas, quartas e sextas. Porque eu gravo para a Record News pela manhã, nas terças e quintas. E aí à tarde eu faço todas as matérias. E ao vivo na Panorama, daí depois que eu saio do ao vivo, a gente faz as matérias. Então normalmente eu chego 7h30, 8h em casa, quando não tem evento. Que é algo especial também, tem ótimas situações, né, pra gente gravar aqui na nossa região. O pessoal prestigia bastante. Sabe da importância da mídia hoje, na verdade? No comércio hoje, você não pode abrir se você não guarda uma verba para mídia. Você tem concorrente a todo momento, e você tem que mostrar o que tem dentro da tua empresa. E as pessoas têm essa consciência já. Tem uma outra marca, ou loja ou comércio que já tem muitos anos, já conseguiu pela tradição, mas isso não é todo mundo, né? E mesmo assim essas sabem da importância também de vez em quando ter uma luz, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que é a tua relação com os patrocinadores do programa? Minha bênção. Eu tenho alguns apoiadores há anos já, né? Tenho gente daqui de Itajaí que me apoia há 15 anos, né?
outros às 9, outros às 12, outros tem vários, né? Mas na hora ali de fazer o merchan, é o merchan que chama? Merchan. Né? Dizem que é um momento tenso na hora de gravar, porque se você cometer algum erro, às vezes o patrocinador pode não ficar muito satisfeito. Eu cometi um horrível Quer nessa contar? minha carreira. Perdi o patrocinador. Eu tinha 4 lojas de marcas de óculos. Por isso que eu digo a importância da equipe. Eu tinha 4 lojas de marca de óculos, programa diário, cada dia entrava várias lojas. E eu entrei numa loja para gravar e só falei o nome da outra loja. Os funcionários da loja não perceberam, eu não percebi, meu cinegrafista não percebeu. Foi para a edição que não percebeu e foi para o ar, que o cliente percebeu. Essa foi a grande. Esse que eu estava na loja falando o nome da outra, óbvio, saiu. Hoje somos amigos, parceiros, mas foi uma gafe. Única. Agora eu cuido muito com nomes, assim. Não faço merchan com texto. Não uso teleprompter. Acho que se usar um dia é capaz de me bater. Por quê? Porque me acostumei a falar como eu quero falar. Eu tenho, claro... Mas você recebe um roteiro antes Eu do programa? recebo o tópico. Uhum. Nós vamos falar de óculos, tenho que falar da marca tal, tal, tal. Endereço tal, isso eu tenho. Mas o texto, ele acontece na hora. E isso foi algo que foi bom para mim. Foi vendo uma jornalista, quando eu trabalhava na RCE TV Vale, eu achei, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Daí que a gente vê como o tempo tem coisas boas na vida do ser humano, ele te ensina. E eu vi a Vânia Campos, ela era jornalista na época, ela simplesmente pegou o microfone e fez o texto off de uma matéria jornalística, assim. E, puxa vida, Uau. eu tinha que fazer e desfazer, na época que eu era repórter, e fazer, não, isso é passagem, não sei. E ela... E depois, com o tempo, no programa, com os merchans, né, na verdade, aí eu vi que realmente, quando você gosta, entende do assunto, quando você entende, você fala. E só foi melhorando com a melhora do vocabulário. A gente tem que aumentar o nosso vocabulário. Esse é o grande segredo do jornalista. Lendo? Muito. Lendo? Muito. Tudo quanto é tipo de livro, tudo quanto é tipo de reportagem. Quando você tem um vocabulário grande, aí você consegue fazer. O que você gosta de ler? Olha, de tudo. De tudo um pouco. Pra você ter uma ideia, agora eu estou concluindo a Bíblia, que é o meu projeto desse ano. Mas leio desde livros de psicanálise, motivacionais, né? Romance pouco. Apesar que eu ganhei um agora, história de Isabel. Eu vou ver se eu vou ler, ganhei da minha mãe de presente. E a leitura, ela te ajuda bastante. Porque aí você sabe o que você quer falar, você conhece a pessoa, essa questão da parceria ou a empresa, gosto muito de conhecer, tem que conhecer. Não dá para falar no vazio, né? Um programa, aliás, até para ter credibilidade, você não pode falar se você não conhece. E se você fala e o negócio é ruim, fica ruim para você também, né? Isso aqui é o complicado. Então, e aqui em Santa Catarina é muito bonito de trabalhar. As emissoras em si é muito bacana. E tem muita gente boa aqui, Lucas. Aí, ó, você também já chegando aí com um grande potencial. Mas, Vera, vamos dar uma olhadinha no teu programa que você gravou lá em Bombinhas. Era um programa especial que você foi lá gravar. Eu não gosto de mergulho, né? Você lembra disso? Aquilo ali foi um dia de lazer, na verdade. Foi um programa especial. Vamos dar uma olhada, então, no trechinho. Então. É muito bom poder hoje apresentar para você um programa diferente. Na verdade, nós vamos falar sobre uma das práticas mais interessantes que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos em Bombinhas, na verdade fazendo uma visita à Submarine, que é uma escola de mergulho sensacional, reconhecida no Brasil inteiro. Muitas pessoas que vêm do exterior acabam ficando em Bombinhas para poder aproveitar um pouco mais dessa qualidade que é apresentada através do mergulho.
mergulho. Resumindo, hoje no programa, muita praia, muito mergulho, muitos passeios e ainda uma receita especial para você ficar de bem com a vida e ter uma sugestão interessante para poder servir frutos do mar de uma forma diferenciada na sua casa. Tudo isso através da Submarine. Quero aproveitar e mandar um beijão, agradecer desde já a minha amiga Gioconda, ao Alex. Através deles nós vamos poder mostrar toda essa potencialidade do estado de Santa Catarina para você. O programa está apenas começando. Vamos circular. Mas, ô Vera, tu estava falando que você estava lendo a Bíblia, estava concluindo a Bíblia. Você tem um lado religioso muito forte. Muito. É mesmo? Eu confio em Deus demais. E é Ele sempre. E é para qualquer pessoa e para qualquer situação. Hoje, nos Estados Unidos, 50% dos jovens que entram em universidade não acreditam em Deus. Se consideram ateus. E isso é algo que não é só nos Estados Unidos, é que foi feita uma pesquisa, a gente vê que isso... O ser humano hoje, se não tiver essa crença de algo que existe, que é maior e que é Deus, ele não vive, ele se mata. Em qualquer situação. E eu já tive várias, não é só o querer achar que tem algo, não. Eu já tive experiências, assim, fantásticas. Conta Tanto uma. é que o programa de TV meu não sai sem uma mensagem bíblica, no mínimo, que é o grande alimento para gente. Grande alimento. Respostas profissionais mesmo. Respostas financeiras, familiares, de saúde, várias. De paz, quando você não tem que ter paz. E isso não é só a cabeça boa da gente, porque a gente vai até um limite, é a força do braço do ser humano. E hoje a gente vê pessoas fantásticas, às vezes com condições econômicas, com sucesso profissional, a princípio você até olha familiar, e daqui a pouco você vê uma pessoa se matou. Por quê? O que é isso? É além da questão química, questão física, científica, que também existe, porque depressão É uma doença? é uma doença que dá em pessoas que têm fé e que não têm fé. A diferença é como você passa por isso, porque Deus pode te livrar disso tudo, sabe? E isso para mim não é algo de hoje, eu sempre tive, mas a vida foi me mostrando mais e mais, assim. E aí e as coisas vão se revelando, pode ser a religião que for, contando que tenha Deus, que tenha Jesus Cristo, para mim está valendo. Mas, ô Vera, qual foi o programa que mais te marcou na tua carreira? Você lembra de algum, assim, que te emocionou mais? Olha, ou que... em todas as entrevistas que eu fiz até hoje, que não são poucas, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns famosos, né, que vieram para cá. Mas eu conheci em Punta del Este, numas reportagens que a gente estava fazendo, Carlos Paes Vilaró. Eu, na época, eu não sabia quem era Carlos Paes Vilaró, porque a gente, quando não é do meio, e às vezes não observa muito, a gente acaba ignorante. Ignorante que eu digo em não conhecer mesmo algumas situações. E eu estive lá e tive a oportunidade de conhecer Carlos Paes Vilaró, artista plástico, o único que tem obra de arte na ONU. O único que tem os 4 cantos do mundo painéis, obras de arte. E ele foi quem construiu em Punta del Este um espaço chamado Casa Pueblo, que é um espaço de arte, onde eles fazem reverência ao sol, onde um ponto turístico fortíssimo. E ele mesmo construiu com os pescadores o projeto dele. Inclusive, ele é pai de um dos atletas de rugby, que na época que teve aquele acidente na Cordilheira dos Andes, eles estavam indo jogar em outro lugar, não lembro agora o país. Isso eu sei que eles passaram, acho que era no Chile mesmo, foram passar pela Cordilheira e caiu o avião. Eles ficaram mais de mês, isso é livro hoje, tem livro. Esses atletas chegaram a comer carne humana dos amigos que foram morrendo. E ele, pai de um deles, com condições econômicas, foi uma pessoa que inclusive me falou de Deus. Na época, ele comentando. Então, essa entrevista, para mim, ela marcou assim, porque ela fazia arrepiar.
Aí você vê uma pessoa, na época ele estava com 90 anos, 91 anos, quando eu conversei com ele viveu até os 93, se não me engano, faleceu agora ano passado. E ele falou que na época todos os resgates dali do Uruguai, da Argentina, do Chile e tal, tinham recolhido, não vamos achar, acabaram com o resgate. E ele falando que ele em casa, desesperado, sabendo que o filho dele estava lá, e era um dia à noite, em plena Casa Pueblo, umas pessoas que já conhecem Punta del Este, é meio que numa península, assim, é um rio, é uma água. E ele disse que chorando, desesperado, ele abriu a janela e entrou um pássaro enorme na casa dele. E aquele pássaro disse que rodava, ela disse uma chuva, aquele pássaro rodava, e ele sentiu Deus falando com ele assim, se movimente. Deus fala pra gente. Haja. Ele disse que 5 horas da manhã chamou o táxi, quando ele colocou a mão na maçaneta do táxi, o sol, pá! Pois ele foi, ele agradece a condição econômica dele, porque daí ele pôde locar helicóptero, ele pôde pagar por isso, né? Se fosse nós, talvez os nossos filhos iam morrer lá, porque nem todo mundo tem essa condição. E ele ficou por mais 15 dias mantendo as buscas e encontrou realmente não só o filho, como outros jovens vivos. Então, essa para mim foi a entrevista da minha vida até agora. Uma das que mais me marcou também foi a tua entrevista. Aí sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, ó, deixa eu colocar para ele. Ele falou assim para mim, eu já tive em minhas mãos, no aperto de mão, as mãos de Picasso, Che Guevara. Ele conheceu, assim, só gente fera. Top. Aquele arquiteto famoso aqui, fez Brasília toda aqui, o nosso arquiteto, agora eu esqueci o nome, Oscar Niemeyer. E agora eu tenho as mãos de Vera Toledo. E tudo na vida de Vera é esse aperto de mão com todas as pessoas que a gente passa na vida. Então, eu repito para você, eu achei aquilo tão fenomenal, né? Uma pessoa poderosa, especial. Muito obrigado pela tua boa. presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso! Sucesso pra gente! Manda um beijo pra tua mãe, ela me assiste, tá bom, né? ela assiste. Fiquei feliz. Beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada. Esse foi o Cafezinho A2. Você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho-A2. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho A2. Programa Vera Toledo passa segunda a sexta, às 7 agora? 19 horas na Record News. Acho que já passou o horário eleitoral, né? Mas enfim. Obrigado, a princípio Vera. No horário eleitoral às 19. Se passou o horário eleitoral, tchim, tchim. às 13. Obrigado. Uau.